Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Beatriz. Vamos falar hoje um pouquinho sobre aula de isolamento do campo operatório, dentística. Vieram me perguntar, né, na minha rede social, vizinha, e aí eu resolvi montar uma aulinha mais assim de resumo para ajudar, para guiá-los nesse caminho. Aula de isolamento no campo operatório, dentística. Tem outros temas já aqui separados de dentística para vocês. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Vamos para a aula. Vamos lá. O isolamento do campo operatório, ele tem a finalidade de eliminar ou diminuir a umidade do meio bucal. Ele vai controlar a contaminação e mais conforto e segurança para o paciente também. Aí nós temos aqui isolamento absoluto e isolamento relativo. Vocês conhecem quais são, né, tipo as indicações desses isolamentos? Vamos falar aqui um pouquinho. Nós temos no absoluto a maioria dos procedimentos, maior qualidade e longevidade do tratamento e o relativo, impossibilidade de realizar o isolamento absoluto, restaurações provisórias, polimentos de restaurações. Olha só, perceba que no isolamento absoluto, a gente tem aqui uma configuração bem diferente, né? Tô falando aqui também com quem nunca viu, com quem não está ambientado também, está vendo aí pela primeira vez, por exemplo. A gente vai explicar para vocês o que que é tudo isso. No caso, eu, né? Para o isolamento absoluto, o que que nós vamos precisar? Na parte de instrumentação, tesoura, fio dental, tira de lixo, sugador, guardanapo de papel, lubrificante hidrossolúvel, marcador permanente, espátula de ponta romba, godiva, lamparina, lençol de borracha, arco porta-dique, perfurador de dique, pinça porta-grampo, grampos. Aqui, lençol de borracha, tem várias marcas, né? Nós temos de látex natural, cores variadas, espessuras variadas também. Arco porta-dique de borracha. A gente tem o arco Yong, que é o primeiro aqui. Aí no meio, o arco de Otsby e o arco de Otsby dobrável no final. A finalidade é manter o lençol liso e estendido. Perfurador de dique de borracha. Perfurador de Ainsworth. Olha só, ele tem os furinhos e cada furinho é para um tamanho de dente, porque cada furinho tem um tamanho diferente, né? Aí, olha só, no perfurador, nós temos aqui, vamos começar nesse cantinho aqui, os incisivos inferiores, incisivos superiores, premolar, canino, molar e o molar que vai o grampo, que é conforme você for perfurando para cada dente. Ah, eu vou perfurar canino. Aí você vai aqui no meio. Ah, eu quero um molar que eu vou colocar o grampo. Então você vai lá no último. Nós temos a pinça porta-grampo, a pinça Palmer, a função dela, abrir o grampo e colocá-la no dente. Nós temos os grampos, que são vários formatos e divididos em dois grupos, com asa e sem asa. A função dele, manter o dique de borracha em posição, afastam o tecido gengival. Os grampos, as partes constituintes deles. Nós temos as asas, que são as projeções laterais, e a função, que vai prender o dique na inserção. Nós temos a alça, que está presente em todos os grampos, que vai impedir que o dique escape do dente. E nós temos as garras, que também está em todos os grampos, que vai agarrar o grampo ao dente. Aí nós temos aqui, são vários tipos, vários tamanhos. Os com asas laterais de 200 a 205 é para
molares. 206 a 209, pré-molares. 210 a 209, para dentes anteriores. Olha só, aqui na ilustração, nós temos de 200 a 205. Olha só, como que ele é feito, né? Logo de cara, não dá para decorar tudo, né? Mas aí você começa a ver a diferença entre os tipos de grampos. Então, aqui, olha, o 200, 201, 2, 3, 4 e 5, mais ou menos como que eles são. Agora aqui, os de pré-molares, 206, 7, 8 e 209, mais ou menos como eles são. Eles já são um pouquinho menores, as garrinhas deles, olha só, em comparação. Agora aqui, para dentes anteriores, eles têm duas alças, o 210 e o 211. Olha como que fica. Aí a gente tem aqui sem as asas laterais, né? Aqui a gente tem as duas alças, aqui a gente tem sem as asas laterais, que é o 212, é o grampo cervical de Ferrier. Ele vai gerar essa retração na gengiva, aí a gente tem o grampo retrator, premolar, canino, incisivo, ele vai colocar bastante ali. E aí, para ter aquela estabilidade, né, dependendo do dente e tudo mais, a gente vai estabilizar ali com um pouquinho de Godiva. Grampos posteriores, eles não têm asas laterais. Esses exemplos aqui, nós temos para molares com pouca retenção, o 26 e o W8A. Então, aqui, um resuminho básico para vocês. A gente tem os dentes pré-molar, molar, incisivos e canino. A gente tem grampos com asa e sem asas. Então, para pré-molares, nós temos com asas 206 a 209, 0, 0, 0, 2, 2A. Sem asas, W2A, 27, 29. Para molares, com asas 200 a 202, 3, 7, 8. Sem asas, W8A, 26, 28, W56. Incisivos e canino, 210, 211, 212. Qual grampo vamos escolher, né? Nós temos tantas opções para cada tipo de dente. Então, a gente vai ver o formato do dente, as dimensões do dente, o grau de erupção do dente também que influencia, a posição que o dente está na boca e o tipo de cavidade e acesso. Isolamento absoluto. Ele deve ser isolado no mínimo 4 dentes. Um para distal, um para mesial, na região posterior. Dentes anteriores, a gente sempre vai isolar de canino a canino, comumente, tá? Olha só, para dentes anteriores, perfurações aqui feitas de canino a canino e grampos nos premolares sobre o dique de borracha, exceção quando vai trabalhar na distal de canino. Aí a gente vai perfurar premolares. São feitas amarrias, né, para que a gente não tenha água, para que o lenço de borracha não volte, para que a amarria segure, né, para que não atrapalhe o trabalho que vai ser realizado com os fiozinhos que são feitos, envolvendo o dente. Aqui um exemplo de isolamento só no dente. Uma foto oclusal para vocês. Isolamento absoluto, preparo de cavidade bucal. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer uma profilaxia antes, a gente tem que limpar a boca. Verificação de áreas de contato com fio dental, ajuste de pontos de contato proximal e teste de grampo selecionado. Preso a uma amarria feita com fio dental. Ou seja, eu vou pegar o grampo, eu não vou colocar ele sozinho na boca do paciente, porque ele pode pular. Ele pode pular, cair no chão, vai contaminar. Ele pode pular e o paciente aspirar.
engoli, aconteceu alguma coisa, algum acidente com esse grampo. Se eu tenho ele amarrado, eu puxo ele, né? Eu não tenho problemas. Então, aqui, eu passei o fio dental, eu tô vendo o ponto de contato, eu tô fazendo os ajustes necessários. Aí eu testei o grampo, perceba que o meu grampo está amarrado aqui. O grampo ficou ótimo, tá vendo? Eu soltei a pinça e ele ficou maravilhoso ali dentro do dente. Aí eu vou fazer as demarcações. Aí eu tenho marcação diretamente na boca, carimbo ou cartão perfurado. Aí tem vídeos no YouTube que vocês podem estar acessando dessas demarcações, como que dá para fazer, mas é muito tranquilo. Vocês vão delimitar um quadrante, né, dividindo na linha média, e vai demarcar no dente, na boca do paciente, cartão perfurado, carimbos, tem marcas que disponibilizam, né? E aí você vem perfurando. Então tá, eu fiz a demarcação, eu coloquei o meu arco, fiz a perfuração, e agora eu tenho a opção de colocar o grampo e colocar no dente. E aí ir fazendo dente a dente, junto com as amarrilhas. A técnica de colocação do dique de borracha. Primeiro, coloca o grampo selecionado, depois a borracha. Se pode ou não estar adaptada ao arco, somente grampos sem asa, que a gente vai fazer dessa forma. Coloca-se o grampo sem asa com a borracha e leva-se ao dente, posteriormente colocado o arco. Técnica de Ingraham. Coloca-se a borracha presa ao arco, no dente determinado e posteriormente o grampo. Utiliza-se grampo com asa. Coloca-se o conjunto grampo, arco, borracha, de uma só vez. Olha só, o grampo selecionado, né? E depois a borracha, que pode ou não estar adaptada ao arco. Aqui é para casos de grampo sem asa, gente, tem que tomar muito cuidado, porque nesse momento você pode rasgar o lençol de borracha. Tem que fazer com muita calma, tá bom? Aí a gente coloca o grampo sem asa com borracha, leva ao dente, posteriormente é colocado ao arco. Técnica de Ingraham. Olha só. Aí colocou o conjunto, grampo, arco, borracha de uma só vez, que é um exemplo que pode ser utilizado, né? Olha só. E aí você vai tirando com muito cuidado também o lençol de borracha do grampo e ir selecionando o dente, fazendo as invaginações, tudo certinho, mas com muita calma, porque senão você pode rasgar o seu lençol de borracha aqui também, gente. Aqui, como fazer a amarrilha, né? Um exemplo, a gente coloca ele bem dentro, né? Bem invaginado ali no dente, bem rente mesmo, né? Dá os nozinhos. E aqui, mais um pouquinho de exemplo para vocês, né? Com relação ao lençol, né? A gente não pode ficar dessa forma aqui. Tá vendo? Ah, rasgou, expôs tudo. Não pode, tá? Tem que ficar assim, olha, todo dividido. Todo muito bem dividido. Aqui, mais um pouquinho de como fica o isolamento absoluto, nesse caso aqui, né? Só um dente com um grampo. Aqui, mais um pouquinho do isolamento absoluto para vocês verem o conjunto completo, né? Que nós temos o grampo, as amarrilhas, tá bem invaginado, o lençol bem colocado. E agora vamos lá, os cuidados a ser observados em todas as técnicas. Estabilização do grampo, passagem dos dentes nos respectivos orifícios, né? A gente não vai colocar um incisivo num furo de molar com grampo. É um buraco muito grande para aquele dente, né? Ele vai ficar ali um pouco frouxo, então a gente tem que colocar no local correto, fazer a perfuração adequada para o tipo de dente.
A gente vai invaginar o lençol, confecção de amarrias e o uso de sugador de saliva, remoção do dique de borracha. A gente corta a borracha interproximal, remove o grampo, remove o lençol e arco e a limpeza dos lábios do paciente. A gente lava a boca com spray de ar e água e massageia a gengiva ali um pouquinho. Isolamento relativo, né? Não sei se vocês já viram. Aqui nós temos alguns exemplos desse tipo de isolamento. Fio retrator, eles controlam a saída de fluido sucular ou hemorragias que podem acontecer. Pode não estar embebido em solução química, né? Por exemplo, uma hemorragia, eu coloco um fio retrator que está embebido por alguma solução que vai também reduzir, né, o efeito é, de controlar ali aquele sangue, aquela coisa toda, né, da hemorragia. E aí a técnica de inserção dela. Na vida, tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. Para quase tudo, o isolamento é absoluto. Eu espero ter conseguido transmitir para vocês, né? Foge um pouquinho da minha área, eu sou dentista, mas eu não estou no mestrado de dentística, mas eu gosto muito desse tema. Fiquei muito feliz quando me pediram e resolvi trazer aqui para o canal do YouTube, para ficar uma coisa mais aberta e democrática, para ser acessado. Se tiverem mais dúvidas, podem entrar em contato na rede social vizinha, por aqui mesmo, no comentário. E dependendo do tema, eu farei o possível para estar respondendo, né, para vocês. Eu separei outras de dentística, né, que foi um tema que abrangeu algumas dúvidas. E é isso. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.